Fala, rapaziada, bom dia, sejam bem-vindos ao GloboTechCast, o seu podcast de tecnologia, agilidade e inovação. Vamos lá, eu sou Felipe Paz e estarei com vocês no papo de hoje, que é sobre a transmissão do Carnaval de 2023. Fazendo minha autodescrição aqui, eu sou um homem branco, cabelo preto, barba preta, tenho óculos pretos aqui, tô com a camisa azul marinho, com o logo do GloboTechCast. E para falar do Carnaval aqui do Rio, né? A gente tem presencialmente nesse novíssimo estúdio aqui do GloboTechCast, fantástico, o líder de tecnologia, Alessandro Barbosa. Bom dia, Alessandro. Bom dia, Felipe. Bom dia, Henrique. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. Meu nome é Alessandro Barbosa, como o Felipe já mencionou. Eu faço parte aqui do Hub de Operações de Distribuição de Conteúdo da Captação Interna do Ion. Sou um homem pardo, cabelos castanhos, quase grisalhos, uso óculos, tenho 44 anos e uso uma blusa listrada branca e azul. Boa, bem-vindo ao GloboTechCast, Alessandro. E temos aqui a líder de tecnologia também, Patrícia, né? Não é Priscila, né? É Patrícia Freire. Bem-vindo ao GloboTechCast, Patrícia. Obrigado, Felipe. Bom dia, Henrique. Bom dia, Alessandro. Meu nome é Patrícia, eu tenho 32 anos, sou líder de tecnologia do JB, responsável pelo jornalismo. Eu sou uma mulher branca, tenho 1,60 m, tô com uma blusa branca de petit pois, uma calça preta, cabelos pretos, caracolados e uso óculos marrom. Show de bola, Patrícia, bem-vinda novamente. E temos ele que na próxima participação pede música no Fantástico, né? Porque ele já participou aqui do Rock in Rio. Fala pra gente aqui o produtor de tecnologia Henrique Lopes. Opa, bom dia a todos. Meu nome é Henrique Lopes, aí já mencionado pelo Felipe. Sou um homem pardo, cabelo curto, estou com uma camisa preta, tenho 49 anos e é um prazer poder estar aqui aí e compartilhar esses momentos com vocês. Já vamos planejar o terceiro, né? A gente já coloca a música que você pediu logo no início aqui. E, pessoal, temos também, o Carnaval não foi só no Rio, o Carnaval foi também em São Paulo, e só que em São Paulo, infelizmente, não podemos estar presencialmente, mas estamos na nossa mesa digital. E temos um host também na nossa mesa digital de outro planeta. E aí, host? O host de São Paulo, de outro planeta, de onde vocês estiverem, Vanessa, mais uma vez, só que hoje de Chewbacca, tá? Então, a autodescrição vai ser um pouco complexa. Geralmente, eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho, um pouco abaixo dos ombros, olhos castanhos. Hoje eu estou vestindo uma camisa florida carnavalesca, um brinco colorido de corações, carnavalesco, super coloridão, e uma máscara do Chewbacca, porque a gente mistura aqui a coisa toda no carnaval. É isso, gente. Vamos lá? Quem é que está de São Paulo aqui comigo? Carlos Suconic. Aê, já apareceu. Fala, pessoal. Não tem como superar essa entrada da Vanessa, mas... O Carlos, que é produtor de tecnologia para eventos. É isso. Eu sou um dos produtores que fez aqui a parte de São Paulo também. E, para me dizer, eu sou um homem branco, 1,80 m, cabelo curto, preto, e hoje estou com uma camiseta preta também. E é isso, essa nossa parte foi tocar essa produção pelo lado de São Paulo. E aí, Vanessa, eu te devolvo a bola para continuar chamando o nosso time. Arrasou. A gente tem ainda um participante que é energético, então a gente vai ouvi-lo, mas não vai vê-lo, mas ele está entre nós. O Wellington Canassa, líder de tecnologia externa. Bora lá, Wellington. Bom dia a todos, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Estão todos me ouvindo? Você está entre nós. Sim. Meu nome é Wellington Canassa. Trabalho em São Paulo como líder de tecnologia, mais especificamente no Pod São Paulo. A minha descrição, como ninguém está vendo, eu posso me descrever como eu quiser. Maravilhoso! Posso inventar aqui que ninguém vai saber. Não, brincadeira. Sou um homem branco, cabelos castanhos,
que a característica principal aí é que tem uma barba grande e ruiva. Todo mundo repara nela, então a característica principal é quem olha de frente. E uma camisa cinza. Fora isso, uma pessoa comum, uma pessoa normal, que passa entre as multidões. Prazer falar com todos vocês. Espero contribuir aqui e deixar mais rico o nosso bate-papo. Show de bola, Wellington. Obrigado. Obrigado, Vanessa, essa apresentação fantástica. Acho que para superar vai ser difícil, hein? Mas Só não tô com o sabre de luz porque ele não aparece, gente, mas estamos aqui com a força. A gente sabe que ele existe. A gente viu ele A gente sabe que ele existe, está no mesmo patamar de Wellington. Muito bom. Mas vamos lá, pessoal, para dar início ao papo, né? Eu sempre gosto de jogar aquela pergunta no ar e aí vamos ver quem pega. Como é que funciona, né? Até o pessoal que está assistindo a gente e ouvindo, como é que funciona a transmissão do carnaval? Como é que ela é feita? Bom, Eu acho que a pessoa que vai ter a verdade para falar com certeza é o Henrique. Henrique, não, antes de né? iniciar, assim, eu acho que é muito importante a gente registrar que a gente está representando um grupo muito grande de tecnologia. Tem uma responsabilidade bem grande da gente poder traduzir tudo que toda a equipe, uma equipe extremamente competente, que teve com a gente ali. A gente vai falar um pouco de planejamento, né? Desde o início, desde lá de trás, sofremos muito, viramos noites, planejamos bastante, mas eu acho que é importante a gente abrir com que todos sintam-se representados aqui por todos nós que estamos aqui da tecnologia. Muito bem lembrado, e que não são poucas pessoas, né? São muitas, e iniciar sem falar neles, assim, de uma forma coletiva, acho que não seria legal. Assim, o carnaval, ele tem algumas particularidades, assim, principalmente Rio e São Paulo, acho que depois o Carlos vai poder falar bem, assim, aqui no Rio, a gente tem uma estrutura que a gente atende basicamente em 2 pontos, que é o desfile propriamente dito, e uma parte de jornalismo que complementa e finaliza. Então, ele dá aquele... mostra todos os preparativos, né, e o encerramento, né? Quando a gente tem já no final a dispersão, o nosso estúdio e tudo. Então, assim, a nossa estrutura no Rio, a gente tem uma unidade móvel que fica no Sambódromo, né? E nessa unidade móvel concentra todas as câmeras que a gente tem do jornalismo e do entretenimento. Essas câmeras, não só as câmeras, né, mas toda a estrutura, a gente tem um parque também de produção, que a gente tem produção propriamente dita e outras estruturas. E dessa unidade móvel, né, ela canaliza para os sites do JB e do Ion os recursos que nós temos. Então, no Ion é feita a finalização do desfile propriamente dito, né, e no Jardim Botânico ele já pega esse sinal da transmissão e finaliza para ir realmente para o ar ali para Canal 4 ali, Globo. Isso, Rio, né? Basicamente, assim, da grosso modo seria isso. A gente vai aprofundar mais. E teve a pós também, produção, que é feita no EG, né? Isso, exatamente. Assim, a gente até comenta que a pluralidade de sites é muito interessante, porque a gente tem uma unidade no Sambódromo, tem 2 sites produzindo, que é um no JB e o outro no Ion, né? Um no Jardim Botânico, o outro Barra da Tijuca. A gente tem uma pós que é feita nos Estúdios Globo também, que depois vai ser produzido no compacto, que vai ser utilizado ali pelo Ion. Então, assim, a gente tem uma interação muito grande de todos esses sites para realmente poder ter uma entrega única, né, que é o que realmente vai para o ar. Em São Paulo, acho que o Carlos pode também falar um pouco, mas um pouco, a estrutura é um pouco diferente, mas o início acho que é muito próximo. Fala aí, Carlos, como é que funciona em São Paulo? Um pequeno resumo. Até brinquei Um pequeno resumo, olha. Até brinquei com a gente que em São Paulo é quase o inverso. Aqui no Rio a gente tem uma UEM para 2 controles, aqui a gente tem 2 UEMs para 1 controle. Então, na avenida, a estética do show ali é o mesmo sistema. A gente começa com jornalismo, passa por entretenimento, finaliza com jornalismo de novo na dispersão. Só que aqui em São Paulo a gente tem 2 UEMs fazendo essa recepção de câmeras. Então a gente tem as câmeras do jornalismo sempre entregues em uma UEM e as câmeras do momento no outro.
E a gente faz esse corte ali, essa conversa entre eles, entregando para o controle do Rio de São Paulo, que faz a finalização do show completo. E aí, só para acho que o pessoal que não está familiarizado com TV, né, o que de repente quer dizer controle? Quer dizer finalizar? Boa. É, E as UEMs também, vamos resgatar. As UEMs também, é verdade? A gente tem o controle de eventos, né, que na verdade é a área de produção, onde é feito ali todo o corte de câmera, a inserção da parte gráfica. Aqui no IO nós tivemos a parte do entretenimento. Esse ano é o segundo ano que nós fizemos um modelo que ele fica um pouco distante do jornalismo no JB, né? Então tem toda uma integração que é de extrema importância, tanto entre as equipes quanto de sistema, para que nós possamos trafegar os sinais entre um lado e o outro. Então, os sinais da avenida chegam aqui no controle do íon, e ali a gente consegue remotamente, nessa área de produção, fazer a operação do virtual, que é aquela inserção lá do patrocínio que o telespectador vê na avenida, fazer o corte de algumas câmeras remotas. As câmeras estão na avenida e as 8 câmeras, propriamente falando, estão na avenida. A gente tem operadores daqui de dentro, numa sala que foi adequada, num ambiente que foi adequado para que eles possam operar remotamente essas câmeras. Assim, Aqui dentro no Ion, né? dentro do Operando no Ion, operavam as câmeras lá na avenida. lá na avenida, dessa área de produção que a gente chama de controle. Assim vale também o virtual, também remotamente, e a gente tem também um acesso remoto aos sinais do EVS, né? Isso. Que é assim, onde ficam sendo gravados ali todos os sinais das câmeras, e a gente pode pegar esses sinais para mostrar o replay, a recuperação e dar aquela imagem ali mais detalhada para o telespectador. Show de bola. Tá E... moderno, viu? Oi? E Wellington, funcionava dessa forma aí em São Paulo também? Então, São Paulo, ele é, como o Carlos mencionou, a filosofia é a mesma, né? O carnaval o que que é? O carnaval aqui em São Paulo tem o Sambódromo da Anhembi, a construção ali oh, meu Deus, depois da Covid, a minha memória virou uma vaga lembrança, estava perdendo De todos palavras. nós, de todos nós. Todo Fica mundo, tranquilo. O que fica aconteceu, tranquilo. gente? Mas é um espaço de 1 quilômetro, né, que as escolas vão fazer o desfile, onde que elas se concentram, a gente chama ali de concentração, para iniciar, começa o cronômetro, eles vão fazer a passagem, o desfile inteiro, até a dispersão, que a palavra já diz tudo, onde que eles vão sair, se dispersar, para sair, para dar espaço para a próxima escola entrar. A Globo precisa captar isso e levar isso para o público. Então, você tem o desfile em si e você tem as notícias que esse desfile vai trazer. Então, no caso da captação do show, que a gente fala do espetáculo, que é o desfile, tem uma abordagem toda própria. No caso de São Paulo, a gente separa entre o entretenimento, que é o espetáculo, que é o show, e o jornalismo, que é as notícias, são as entrevistas, os factuais, o que ocorre, as curiosidades. Tudo isso vai ser uma abordagem editorial separada, que é o jornalismo. A gente separa entre entretenimento e jornalismo. No caso do entretenimento, tem toda a captação voltada para o espetáculo. No caso de São Paulo, a gente tem uma captação com 18 câmeras. Então, assim, o carnaval inteiro são 32 câmeras. Só de captação absurdamente grande. É um dos eventos, um dos maiores eventos da TV Globo. 32 câmeras, sendo 18 câmeras só para o entretenimento, que vai cobrir todo o percurso do Sambódromo. Então, desde lá do início, na concentração, passando por todo o Sambódromo, encerrando nos portões no fechamento ali. Aí tem algumas especificidades do entretenimento, como gruas que são incomuns. Gruas é aquela estrutura mecânica, braço comprido, longo, que consegue dar tomadas baixas, altas, longas. A gente chama de grua, né? É uma estrutura mecânica onde embarca a câmera e a gente faz takes. A gente trabalha com gruas incomuns em outros eventos, com gruas de 9 metros em São Paulo. Só para o entretenimento a gente tem 3 gruas.
Steadicams, que são estabilizadores de câmera ali, que fica na estrutura do corpo do câmera, e ele atravessa entre os carnavalescos ali, dançando, né, desfilando, ele passa por entre eles, passando uma câmera estável. Vários recursos específicos para o show. Além disso, a gente tem o jornalismo, que eu mencionei 18 para o entretenimento, 14 só para o jornalismo. 8 repórteres entre concentração, trazendo a preparação dos carnavalescos que vão entrar, a expectativa, a ansiedade deles, dentro da pista ali, na arquibancada, falando com o público que está assistindo, na dispersão, depois que fechou os portões, entrevistando depois aquele êxtase, né, das pessoas. E a abordagem de tudo isso, até mencionaram um controle aqui, todo esse evento ele é finalizado no controle. O que é o controle? O controle é a finalização do produto. É onde que vai cortar entre as fontes, então, entre os sinais de vídeo, entre os sinais de mídia, entre grafismo, entre participações, narrações, vai fazer a finalização de vídeo com áudio, recuperações. Então, quando o público assiste em casa, vamos voltar, quando o apresentador, vamos voltar, vamos ver aquela tomada, aquele carro alegórico que é muito bonito. A recuperação é na finalização, né? Uma das finalizações. Então, o controle é isso. O controle é a produção daquele evento. E o que é o M? O M é a unidade móvel, que é um controle móvel. Então, lá no Sambódromo do AMB, no caso de São Paulo, a gente teve esse ano, que é diferente dos outros anos, foi um desafio muito grande para a gente. A gente teve 2 UMs com essa separação de abordagem que eu mencionei. 2 unidades móveis que faz uma primeira produção local. Uma dedicada à produção do espetáculo, que é o do show, que quando eu falo espetáculo, é a cobertura do desfile. Trazer entretenimento, né? Focado para o time de entretenimento. Pensando em conteúdo. Isso, é captar toda a magia ali do evento, dos carnavalescos, dos carros alegóricos. Isso é responsabilidade do entretenimento, é o show, é o espetáculo. Isso era a abordagem de uma unidade móvel. E o jornalismo, as curiosidades eventuais, os factuais, a cobertura jornalística do evento era feita por uma outra UM, com uma outra equipe editorial, com uma outra equipe de plataforma fazendo a produção. E a junção do entretenimento, do espetáculo, com o jornalismo, a gente tem o programa Carnaval. Então, Carnaval Globo é a junção dessas 2 frentes, finalizada em última instância pelo Controle 2, Berrini São Paulo, como o Carlos mencionou, e aí indo para a nossa exibição e transmitindo para a rede, para todo mundo assistir em casa. Isso é um resumo muito sucinto do Carnaval, mas eu tentei explicar aqui de uma forma que todo mundo conseguir explicar. Eu fiquei com Quando vocês começam a explicar a quantidade de gente que está trabalhando de maneira simultânea, e, né, sendo honesta aqui, a gente tem mais ou menos 1 hora ali para cobrir cada escola e tudo isso acontecendo, né? Porque a gente precisa ter a filmagem em vários cantos, a edição. Não sabemos quais entidades divinas ajudam a acontecer nesse tempo, a comunicação também. E aí tem momentos em que talvez vocês precisem até fazer alguma integração em relação ao que está acontecendo. Sei lá, tô no Rio, preciso saber o que está pegando em São Paulo, principalmente quando a gente vai avançando o calendário de carnaval, que não casa necessariamente, mas a gente tem pessoas em comum que desfilam nas 2 escolas, nas 2 cidades, a gente tem desfile de campeãs, tem preparação, vai cobrindo todo o entorno dos desfiles. Como é que é feito isso no ao vivo ali? Como é que rola essa... Gente, é muito louco para mim falar em edição numa hora dessa, que eu ia meter assim, gente, vai indo quem tá e Deus nos abençoe, sabe? Dá para contar pra gente como é que rola isso, gente? Pelo amor de Deus.
Acho que eu vou aproveitar a tua deixa, Vanessa, até falar, acho que assim, é tanta coisa que acontece que É. requer um planejamento prévio muito grande, né? Obrigada, Fê, porque senão o negócio acontece na base do milagre da oração. Exatamente. Não pode, tem Não, existe o 300 milagre da pessoas. oração, sim. O Também. milagre da oração Põe a gente. sempre Também, tem, né? esse daí A tu já Nossa vai Senhora deixar. do Sinal, né? Dia de evento, sem dúvida, né? É verdade. Mas o Ai, conta pra planejamento, gente. acho que o Henrique, óbvio, tem... vai pedir música no fã. Mas ele Já tá tá na separando esteira já. de produção lá desde o início, então sobre planejamento, o Henrique tem. Não, na verdade, todos estão juntos, mas assim, as primeiras reuniões ali para falar de carnaval, a gente começou ali no final de outubro, então a gente começou a falar, a resgatar ali muito do Carnaval 2022 e já com um olhar ali do que teria de produção, que seria alterado. E ao longo ali do mês de novembro também teve reuniões pontuais e tal, e quando chegou mais ali para o final da última semana de novembro é que realmente aí todo o time entra junto, e tecnologia e várias áreas da tecnologia, né? Não só a área de parceria, é área de TI, é área de planejamento, projetos, é todo mundo junto, a gente faz reuniões periódicas ali. No início a gente chegou a fazer reuniões até 3 vezes na mesma semana para resgatar tudo e botar tudo na planta, porque o conceito ali é a gente realmente planejar bastante para ser menos dolorido, digamos assim, no dia do evento, né? Ter menos perrengue possível. Exatamente, porque quando você vai para a avenida, os dois sites, né, Rio e São Paulo, né, os dois sambódromos são bem dinâmicos, são extremamente grandes. Então, assim, você depende até de fatores externos, né? Aqui no Rio a gente tem, para botar estrutura de luz, a gente tem que fechar a rua, tem que pedir a Sete Rio, tem que fazer todo um trabalho. Tem estrutura, inclusive, que é fechada no dia do evento. No dia do evento a gente constrói estruturas ainda, até essa que o Edson comentou de grua. A gente monta, tem uma grua que a gente monta no dia, porque a rua é fechada no dia do evento, entendeu? Então, assim, é montagem de praticável, grua, enfim. Então, assim, voltando ao planejamento, ele realmente é bem extenso, né? Existem várias áreas dentro da empresa. Eu acho que é um projeto até muito bacana para a Globo, porque é onde realmente todo mundo se encontra, todas as áreas, todo mundo pode contribuir com um pouco. E não só a nível de planejamento em si, né, de todo mundo contribuir, dar a sua opinião, mostrar o que está certo, o que está errado e tal, mas a nível também de recurso, né? O Carnaval, ele consome muito recurso técnico, né? Então a gente tem a estrutura que vai para a avenida, que é como o próprio o Wellington citou da questão da unidade móvel, né? O M, né? Muito comum ali para o nosso meio, mas existem recursos periféricos que existe uma demanda muito, muito, muito grande. E é aí que a gente se reúne todo mundo e a gente começa a botar na mesa o que a gente tem, né? A famigerada quermesse. Né? É feito um trabalho ali prévio com todas as equipes envolvidas, né? Que ele é bastante cansativo, que você tem que engajar todo mundo para poder buscar os recursos que são necessários. E assim, não é só a externa que precisa, não é só São Paulo, não é o Rio. A gente às vezes busca recursos de BH, de Recife, onde chegou um e-mailzinho lá para mim lá na EG. Chega lá para mim. No grupo todo a gente procura ali onde tem esse recurso para minimizar os impactos dentro da própria casa, a gente poder atender às necessidades, né? Então, acho que todo esse esforço com os times envolvidos facilita bastante o trabalho, mas é um trabalho bastante cansativo, né? Eu acho que é nesse momento que a gente consegue colocar em prática o famoso somos uma só Globo, né? Que a hora da QMS traduz isso, porque você vai precisar de um monitor de preview, você vai precisar, sei lá, de uma PDW, e aí você vai buscar em outro site, seja no AG, seja no ION, seja em São Paulo, seja em BH, e aí a gente coloca esse somos uma só Globo em prática nesse momento. É verdade.
E o mais legal é que isso é natural, né? Parece que assim, é uma cultura quando chega ali, assim, realmente a gente tenta sempre fazer o máximo para, lógico, a gente não vai comprometer nada nas outras programações, mas a gente faz o máximo para otimizar recursos para conseguir tornar aquilo mais produtivo e menos custoso, mais confiável. E o conceito realmente assim de você buscar o recurso, assim, tem que ser bom para todos, entendeu? Não adianta eu tirar um recurso da sua área e ficar bom para mim e você. Então a gente sempre negocia muito. Quando, vamos pegar tal dia e quando é que a gente pode voltar? Tá dentro da tua agenda, isso te compromete. Então acho que isso até reforçando. A gente teve o exemplo lá do Microlink que a gente tirou do. Sim, A gente retirou o Microlink do estúdio. A gente teve que retirar o Microlink do estúdio do esporte, que faz o GE e o Esporte Espetacular, mas a gente não poderia deixar, tipo, uma semana disponível, só ia poder emprestar alguns dias, depois volta com ele para o JB, porque ele precisava cobrir os desfiles da rua. Sim. E aí foi assim, deu para fazer, mas foi nesse formato. A gente pegou lá no estúdio, utilizamos para o carnaval quando deu, devolvemos para o pessoal poder ir para a rua cobrir os blocos. É muito grande a quantidade de recursos, sim. E aí isso acho que é bem pontuado aqui pela Patrícia, que somos uma só Globo aí, porque é um momento atípico, assim, de que é um pico onde a gente demanda uma quantidade muito grande de equipamento. E recurso humano, né? Que, diga-se de passagem, é o mais importante do que até o equipamento, né? São as pessoas que estão ali, que vão conduzir, a gente também faz um trabalho ali, as áreas, né, de tecnologia e as outras áreas que dão suporte ali, que realmente mobilizam as equipes, até a questão do engajamento, né? Às vezes você trazer equipes também para poder participar e para poder ter uma troca entre áreas, enfim, é bem... E a logística, né, cara? A gente acaba tendo recurso de diversos lugares, numa dinâmica que você precisa andar com o projeto, então tem todo um cronograma a ser cumprido. Sim. E às vezes você tem que pegar um equipamento em São Paulo, em Recife, como é que você traz isso para cá? Então tem toda uma logística por trás disso para poder facilitar e fazer com que o planejamento que foi feito ele seja cumprido, né? Um exemplo desse, teve recursos de São Paulo que quando acabou o carnaval veio para o Rio. De imediato, né? Esperou ali, acabou... Veio direto para cá. Exatamente. E falando sobre essa questão de conversa com outras vezes, sobre a Globo inteira, a gente pedir recursos para Brasília, e Brasília falou, não, mas o Rio também já me pediu, então vira aquele negócio, todo mundo se falando. Quem pediu primeiro? Eu queria saber como é que é isso, porque vocês vão fazendo essa... Gente, eu amei o nome, Quermesse. Eu amei Quermesse. Vou dar um jeito de usar isso em outras circunstâncias, não sei. Vou dar meu jeito. Mas aí, vamos supor, como tem o planejamento feito antes, inclusive a gente está falando de um planejamento que começa a rodar no terceiro quarto do ano anterior, mais ou menos, né? Sim. Aí, como é que faz? Pega o inventário da galera e fala, viu, eu tô sabendo aqui que você tem esse equipamento, já separa para mim entre os dias tal, como é que é? Ou rola um barata voa? E lembrando disso, gente estava, há uns episódios atrás, falando sobre o outro mega eventão que rola também, que é o Rock in Rio. Tem alguma similaridade? Porque tem coisas que vocês estão falando que me remetem um pouco à estrutura que a gente usa para Rock in Rio. Vocês podem amarrar os dois para me dar esse gostinho de que eu estou sabendo mais? Assim, a questão da necessidade, ela é sinalizada nas reuniões de planejamento, né? É ali que a gente começa a desenhar as necessidades de cada área, da externa, dos sites, das áreas de produções, e ali são sinalizados os recursos que são necessários. E aí é feito um levantamento. Os times que estão envolvidos diretamente no projeto, eles fazem um levantamento do que tem e do que é necessário buscar em outros sites. A partir disso é gerada uma lista, né, uma planilha gigante, onde todos ali compartilham, e aí você começa a buscar os recursos. Tanto ali são colocados tanto os recursos que tem disponível, quanto os que têm necessidade, né? Isso. Não, exatamente. Isso. E aí a gente vai seguindo por essa planilha,
vendo ali o que que a gente precisa, onde é que a gente consegue buscar, e a gente manda um e-mail para aquele amiguinho lá da G e fala, pô, então, tô precisando de um monitor de Maravilhoso. preview Amigo, o que você desse tem que eu modelo tô aqui. precisando? Qualquer coisa tá valendo. Inclusive você. Se você quiser, vem também. Se Vem para você ser quiser, feliz. vem também. Disponível. Pode vir. Vem para ser Exatamente. feliz, é isso. Galera, não sei aí se vocês sabem, mas a gente está liberado, PR, perguntas e respostas. Façam perguntas aqui para nossa galera, para esse time de feras que está aqui com a gente, que inclusive, Vanessa, ou Chewbacca, né? Não sei como é que eu chamo. Temos uma aí? Eu Temos uma tenho aí na agulha? algumas a gente foi respondendo, tá? Legal. Mas eu tenho uma muito polêmica aqui, eu vou lançar só para causar, mas vocês podem, enfim. Qual é o melhor carnaval? Rio de Janeiro ou São Paulo? Olha só onde a gente vai. Ai, A gente aqui preocupado em falar da quermesse dos equipamentos, da galera que vai se ajudando, ninguém solta a mão de ninguém, aí vem aqui a marvada. Rapaz. alguém se arrisca? É isso que eu ia falar, Fê. Alguém se arrisca ou vocês Acho que O o melhor Wellington A está voz, entre a nós voz, hein? novamente. É. A voz. Eu acho que o melhor Eu carnaval é acho que o aquele que a carnaval. pessoa consegue sair, se divertir e superar as expectativas dela através ali de momentos de alegria e compartilhando felicidade. Na minha opinião, é essa. Muito bem, Alessandro. Muito bom. Bem. Nossa! Saindo, bela tangente. Evoluidaço! Eu tô com a Evoluído Alessandra aqui. demais! Também. Putz! Alguém discorda do Alessandro? Não? O Carlos estava aqui, é o melhor carnaval. Ele fez até uma carinha meio. Fala, Carlos. Eu te joguei na roda, eu te joguei. Eu vi sua Eu cara. ia falar que era de Salvador, mas aí depois eu tava Alessandro. Ô, louco! Já meteu uma terceira É uma cidade, saída sobre mais isso. polêmica, né? O carnaval é nosso, a gente faz o que a gente quiser, gente. O Brasil é o melhor carnaval do mundo. Aliás, gente, dá tempo de curtir desfile enquanto vocês estão na doideira? E aí a gente pode até fazer por, sei lá. Olha, quem tá na grua até curte antes de quase cair. Quem tá no chão até curte até alguém falar para sair do meio. O pessoal da unidade móvel até curte até o momento que eles precisam sair cortando. Enfim, a gente vai vendo por nível de sofrimento e necessidade de entrega. Tem uma pessoa que vivenciou bem ali no meio da galera, né, Patrícia? Que ficou ali no Patrícia, meio que pelo no amor de Glass. Deus. Eu quero detalhes, detalhes. Então, eu fiquei junto com a equipe que cuidava do estúdio, né, do Glass, que a gente chama. Então, lá onde estava a Maju e o Escobar fazendo as entrevistas dos integrantes das escolas de samba, conforme ia acabando os desfiles, mas eu também estava junto com a equipe de microlink que ficava na dispersão, na pista, na concentração. Então, hora eu estava lá no estúdio, vendo como é que estava tudo, se a equipe que estava lá dando sustentabilidade para aquela produção quando você estava precisando de alguma coisa, mas hora eu também estava lá na ponta e andando de um lado para o outro. E nisso você vai passando no meio da escola, aí você vai vendo um carro alegórico, você vê um artista. Assim, para quem está nessa muvuca, você consegue ser contagiado pela energia do carnaval e se divertir um pouquinho. Então você para, a escola tá passando, você soma um pouquinho, daqui a pouco você vai, caça o cara lá que tá no microlink da pista, pergunta, pô, tá tudo bem? Você precisa de uma água? Tá precisando de alguma coisa? Tá tranquilo aí? Aí você vai na dispersão, vê como é que tá a galera, aí já tem uma outra escola se arrumando, se ajeitando, e a bateria tocando, e você tá naquele vucu-vucu lá. Isso você vai andando quilômetros, né? Até o final do No final do dia, porque assim, a gente tem lá as divisões de horários, né? Tem equipes do primeiro horário, do segundo horário, mas às vezes a gente acaba se estendendo um pouco, e aí você vai lá na frente, vai no glaze, vai na dispersão, e vai não sei aonde, quando você vê, um reloginho já bate lá 1000 passos durante, sei lá, tipo 1 hora, alguma coisa assim. Que doideira. Gente, veio uma pergunta aqui que eu acho legal assim, a gente falar. Infelizmente a pessoa não se identificou, mas assim, colocou aqui, o anônimo. Vale ressaltar que o evento Carnaval, muitas das vezes, é onde fizemos experiências com novas tecnologias. Lembro dos testes que fizemos anos atrás com HDTV, UHDTV, 3D, virtual, etc. E aí, tivemos alguma novidade em tecnologia este ano? A gente Teve teve a utilização do 5G, Do né? 5G, a gente usou o 5G, a gente já vinha numa pegada de usar o 5G no ano passado, a gente teve a Mochilink com o 5G, teve uma ação da TIM, da
do Já foi. Vamos lá. Foi. Da No- operadora. da Já operadora soltou? no evento. Ah. E tínhamos também algumas herbes Globo, né? Que também a gente tinha possibilidade de botar recursos, né, chips dedicados ali para a gente. Então, essa cobertura do 5G, ela nos proporcionou ali, realmente, a gente, ainda que seja muito inicial ali o projeto do 5G para a gente poder mergulhar como a gente faz com o 4G, ainda é um laboratório, porque são nesses eventos com grande aglomeração de pessoas que a gente vê o quanto a tecnologia está robusta, o quanto... porque às vezes você pode usar um 5G, de repente, numa rua ou no centro da cidade ou em algum outro bairro e tal, mas é uma coisa muito pontual e que você está usando como um usuário comum ali. Agora, quando você está numa aglomeração muito grande, é onde realmente o sistema ele é estressado. Então, a gente teve até um retorno bem positivo do que a gente fez e é o que a gente almeja mais à frente seguir nesse caminho. Tem o Atmos. Eu acho que assim, não sei se não é uma novidade a nível de tecnologia para a gente, né? Porque nós já fizemos produções em Atmos, Rock in Rio, Copa do Mundo. Então, eu ia falar, ainda bem que você está falando disso, porque tem uma pessoa aqui... Pergunta. Hilton Caruso, você conhece esse rapaz? Que maravilhoso. Ele direcionou, e gostaria de saber com o Alessandro como foi o resultado da transmissão 4K e o áudio Atmos. O 4K nós fizemos na Copa do Mundo com Atmos, né? No Carnaval a gente não teve a produção em 4K, tivemos com Atmos só. E foi uma experiência muito bacana, tem todo o envolvimento da captação, né? Na Copa nós recebíamos o streaming Atmos aqui da HBS, onde você vê os objetos ali, para as pessoas entenderem os objetos, eles são os áudios que são captados pelos diversos microfones que são colocados ali dentro do espaço do evento, é um chute na bola, é o microfone do narrador que está falando lá no estádio. No caso da Avenida, a gente tem vários microfones espalhados ao longo da evolução da escola. Esse streamer ele vem para cá, essa trilha veio para cá para o Ion, e a mixagem foi feita dentro do Controle 2. Então, os sonoplásticos daqui que fizeram a mixagem da captação em Atmos, e a experiência, a resposta foi muito positiva. Show de bola. Wellington e Carlos, a gente teve também Atmos em São Paulo, a gente teve também 5G, alguma outra experiência? Tivemos, sim. O que é legal de São Paulo, que não teve nos outros anos, que a gente teve uma produção de Atmos localmente. A gente já teve produção de Atmos no Carnaval, na finalização, aqui no Controle 2, né? E fazendo o Up Converter, que a gente disse também, já ocorreu carnavais com o Up Converter, que é você pegar o áudio estéreo e 5.1, todo mundo conhece já o Dolby 5.1, e subir isso para as posições 5.1.2 do Dolby Atmos. Então, já ocorreu o carnaval assim, diferente dos outros carnavais, a produção, ou seja, o Dolby Atmos é aquela imersão atmosférica, né? É um áudio espacial. Então, você consegue posicionar vozes, instrumentos, determinadas caixas, você tem uma sensação espacial diferente. E esse ano, em São Paulo, a produção Atmos foi feita direto no sambódromo, direto na captação do áudio, que a gente fala o áudio show, né? Eu acabei de explicar o áudio do espetáculo. Então, toda a captação separada já foi produzida em Atmos ali. Então, a gente determinou como o telespectador ia ter essa sensação atmosférica do Atmos. Isso foi uma diferença dos outros anos, bem bacana, que vale a pena a gente citar. Muito legal. E, Carlos, teve 5G aí também, né? Tivemos também. A gente tinha 3 herbes nossa, e houve uma que ficava ali no meio da avenida, que era um pouco mais potente, 2 outras nas extremidades. E mesma questão, as mochilas que geralmente a gente usava com chips 4G, a gente usou com chips próprios nossos, para conectar nessas herbes. E esse ano foi a título experimental, a gente tinha ela e tinha os microlinks também, que é aquela transmissão via onda de rádio, no pessoal também. A gente tinha os dois, e aí a gente
conseguiu ter um resultado muito legal com a 5G. A gente testou também a parte de retorno via celular, porque geralmente a gente manda um retorno para os repórteres. Celular nunca era uma coisa legal por conta da ocupação, de ter muita gente no local, o sinal sempre fica ruim. Então, esse ano a gente não chegou a usar, mas a gente teve ali para testar, para ter uma opção como futuro ali para conseguir aplicar isso também. Show de bola. Vanessa. Ô, Chewbacca, temos mais perguntas? Temos. Mas a galera tá ouvindo de tecnologia, da parte que ajuda, que um ajuda o outro aqui e tudo mais, e sempre aparece, né, os perrengues. Então, assim, a gente vai dar um salto nessa comunicação agora. A gente sai aqui deste momento mais técnico, assim, para perrengue mesmo. Aí vai ter parte técnica, vai, mas a gente gosta de saber do sufoco, né? Saber como é que a pessoa ficou ali numa perna só durante o desfile, como é que foi andar sem o salto, como é que foi sair o áudio durante a entrevista com a rainha da bateria, esse tipo de perrengue da vida, né? Choveu, molhou o cabelo, essas coisas a gente gosta de saber. Chuva, acho que Eu chuva ia foi falar uma da das chuva. coisas que mais acometeram a equipe aqui do Rio no preparo, não no dia do evento, mas enquanto a gente estava naquelas semanas ali de preparação, quase todos os E o dias, mundo, né? por volta de 6 horas da tarde, É. 7 da noite, Ai, caiu o Patrícia do mundo, céu. assim, caiu o mundo, a avenida ficava alagada, onde era o Nossa. TV Compound ficava alagada, a gente não conseguia sair. E teve dia que a gente saiu de quê? De que horas lá? 11 horas da noite? Porque a gente não conseguia sair, choveu tanto, assim. Que isso. E aí, quando a gente conseguiu ir embora, a rua cheia de lixo para tudo quanto era lá. Nossa. É, sim. Não, e Durante às o preparo, a vezes. gente passou por isso algumas vezes. E na semana que antecedeu o carnaval aconteceu isso realmente, e assim, e era constante. E às vezes a gente se programava para, vamos fazer o teste depois ou antes da chuva, porque a gente já vinha, Antes já ou depois via da aquela. chuva, porque já sabia que Já ia chover. sabia que vinha. Aí que, quem já estava encerrando o expediente ali, vamos embora, porque já encerrei o meu, mas a gente, cara, tem que terminar aqui, mas olha como é que tá o céu ali, tá tudo. Então vamos esperar a chuva passar. Aí depois desceu o mundo em cima da gente. Cara, Tem uma coisa. que doideira. Tá igual, acho que é em regiões do Brasil que você marca. Acho que Fala no que norte, né? mais no norte, você marca antes e depois da chuva, né? Não, e assim, a gente tá falando de um ambiente que boa parte das câmeras, salvo o Glass, as câmeras ficam no Externa, tempo, né? Então, redobrar a atenção com capa, com proteção, com todo tipo de... A gente realmente evita deixar as câmeras expostas por um bom tempo. O time da tecnologia, da plataforma, é super cuidadoso em relação a isso. Então, assim, realmente todas as câmeras, elas estão num ambiente, digamos assim, entre aspas, hostil, né? Uhum. Diferente de você estar dentro de um ginásio, de um Dentro de ambiente coberto, controlado, um bem estúdio. controlado. Entendeu? Teve dia que a gente teve que cancelar, né? A gente tinha planejado ali testes de tecnologia e teve que cancelar porque a chuva tinha chovido muito em um dos dias, né? A gente ficou aguardando ainda, mas teve que retirar tudo. Então tem esses percalços aí que às Acho vezes que a atrapalham chuva um pouco. foi um dos nossos maiores percalços aí nessa corrida do carnaval. Com certeza. Tem planejamento Não, que, tem que- planejamento, que- que sobrevive. Exato. Deus é mais. Rapaz, Chewbacca Ó, foi embora. Chewbacca foi embora, gato, a pedidos e nariz, porque metade da máscara é nariz que segura. Tem uma hora que eu falei, pai do céu, tava difícil segurar, mas a gente vai manter a identidade por perto para ficar com a energia aqui, ó, para dar aquela, sacou? Entendi, é Na bom hora da manter. fotinho, a Ele gente vai tá coloca o junto. Chewbacca do lado aqui. Ih, garoto, seguimos arrasando. Boa. E Vanessa, temos mais uma pergunta aí, né? Tem sim, mas ó, eu acho que dá uma amarrada boa aqui, porque aí vocês podem filosofar, mandar recados do coração para quem ajudou nos perrengues, enfim, os maiores desafios enfrentados e aprendizados para os próximos carnavais que virão. É anônimo. Todo mundo tem desafio enfrentado e aprendizado aí, né, galerinha? Internamente, assim, para a gente, né? Primeiro, a pluralidade que nós temos e diversidade de pessoas trabalhando no evento te traz um aprendizado muito grande e é extremamente gratificante.
Com relação à transmissão em si, eu acho que a gente, quando termina o carnaval ali do desfile da TV aberta, a gente tem uma semana para preparar o carnaval para a TV fechada, né? Com uma apuração no meio, né? Com apuração no meio. E aí a gente cai naquela questão da quermesse, onde recursos têm que ser deslocados novamente para apuração, e aí você aguarda recursos da apuração para poder preparar para fazer o desfile das campeãs que vai para o Multishow. Então, assim, é um desafio muito grande porque a gente muda todo um conceito. Alguns recursos, eles são diferentes. Por exemplo, o jornalismo e o entretenimento vem todo para um site só. Então, como é que você faz isso dentro de uma área de produção única, quando você tinha duas separadas? Então, o desafio é a gente conseguir, dentro desse planejamento, seguir aquele planejamento lá inicial e em menos de uma semana ali, você viabilizar com que essa produção seja realizada e a transmissão sem qualquer tipo de impacto ou danos à transmissão, né? Muito legal. Alguém mais? Boa, obrigada. Mas ninguém aprendeu nada. Ninguém quer mandar um recado, um beijo pra mãe. É isso que vocês vão fazer comigo e com o Fê. Vocês vão fazer a gente passar esse sufoco aqui. Eu sempre mando um recado pra minha mãe, que ela sempre assiste. Sempre Ai, ouve. que lindo, Eu posso meu mandar um recado. Deus! Eu mando um recado para todo o time que esteve com a gente, desde o início, desde as reuniões, muitas delas sofridas, muitas terminavam tarde, muitas, algumas entre Natal e Ano Novo, porque o Carnaval, o planejamento ele não podia parar. Voltamos ali em janeiro, e assim, a quantidade de pessoas é muito grande. Então, assim, acho que um salve para todas as pessoas Claro, ali, todo o time que compartilhou com a gente, né? E o aprendizado, eu acho que é a gente cada vez se superar mais, entregar sempre com qualidade, sempre com recursos adequados, com aquilo que a tecnologia pode fornecer para a gente realmente ter ser o diferencial para quem está assistindo para a gente. Eu acho que esse é o maior desafio e aprendizado que a gente busca aí no Carnaval e em outros eventos também, que a gente sabe que esses eventos grandes, como você falou, acho que foi até alguém colocou aqui no chat, que é um momento da gente da busca de novas tecnologias, de experimentos, e esses são os aprendizados que a gente leva. A gente brinca que o Carnaval é sempre um grande laboratório, assim, de tudo também, né? Além de ser o maior evento, se não for, sem dúvida, um dos maiores, se não for o maior, né? O evento do ano acho que a deve gente ser o maior mesmo, Fê. Não Porque é histórico, né, cara? A complexidade, né? Não são muitas câmeras, e assim, não é como a gente num papo prévio falou, não é como no Rock in Rio que você tá num ambiente mais controlado, parado. Você tá ali, só tem só tem assim. No máximo, o vocalista vai correr de um lado pro outro. Ali você fala, pega aquele menino e vai. Agora, Carnaval, você tem que pegar uma galera, né? E aí você tem toda a equipe de reportagem também. Tem ali, a gente coloca um estúdio totalmente num lugar assim que é praticamente no meio da rua, né? A gente coloca um estúdio no meio da rua. Não, e você tem que fazer, você tá dentro de um contexto em que você também tem um público, né? Sim. Todo mundo que está ali quer assistir. O Carnaval tem muito isso, essa energia, como a Patrícia falou, das escolas que vem o ano todo se programando para chegar em uma hora, entregar, e a gente não pode de forma alguma atrapalhar, entendeu? Exatamente. Então, ou fazer alguma ação ali que... Então, a gente tem um cuidado muito grande em cima disso, de fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível, sem interferir nos outros e de acordo com todas as condições que são colocadas para a gente. Como a gente falou até da iluminação, a gente tem que fechar a rua, a gente fecha de madrugada, para botar luz, outras estruturas também. Então, a gente procura fazer isso de uma forma transparente para o show, para o espetáculo. Seguindo normas de segurança, né? Sempre. Não tem essa de norma de segurança, tem questões direto com as prefeituras. Tem muito. Tem uma área dentro da Globo que nos apoia muito em relação a isso. Tem não só a parte de integração ali com a prefeitura, porque assim, a gente está falando de tecnologia, mas tem outras áreas que precisam distribuir containers ao longo da via. Aquilo ali vai ficar, alguns ficam em ruas, então precisa de autorização, precisa de, às vezes, um controlador de tráfego para poder apoiar. Então, assim,
É um ecossistema É bem... transporte, refeição, né? Acho que ali desde da captação do sinal até o transporte, a recepção do sinal no COT, processamento, entrega na produção ali da área de produção, no controle, exibição e distribuição, cara, tem toda uma equipe muito grande por trás que acho que todos ali É legal, você trouxe uma coisa legal que importa, assim, não é só tecnologia, né? Não. Tem muita Você gente. tem toda uma série, uma área gigante da Globo também que dá o apoio. E deixa eu falar, ele até abaixou, coitado. Gente, o Wellington, ele estava com a mão energética dele erguida, e aí deu uma cãibra, e ele teve que abaixar. Vocês não conseguem ver, mas a gente consegue. Fala, Wellington. Não, gente, vocês acabaram complementando, por isso eu achei, mas é decorrente da pergunta, né, de desafios, puxando mais para a área que eu contribuí para o evento, para a tecnologia, eu acho que até serve como uma curiosidade para quem não conhece, quem é de plataforma, sabe bem como funciona, mas para quem não é, talvez não tenha essa visão de como que é montado um carnaval. É lógico que você vendo o carnaval, por si só, colocar um evento desse tamanho, com tudo que a gente falou aqui, ele já aparenta e é grande. Mas o que poucas pessoas sabem é o que está por trás. O planejamento, assim, o que eu diria, né, da minha participação. O maior desafio é o planejamento, é você pensar em todas as possibilidades, em toda a probabilidade, porque a gente tem um compromisso, nós temos o compromisso de colocar o carnaval a qualquer custo no ar. Então, é assim, como eu mencionei, eu posso pegar o exemplo de São Paulo aqui. A gente trabalha com as duas UEMs, cada uma com uma abordagem diferente. A gente ainda tem um estudo de vídeo com os apresentadores, a gente tem um controle, a gente tem uma outra UEM que faz toda a distribuição, todo o tráfego de sinais lá. Mas e se cair essa UEM no tráfego de sinais? O que faz? E se cair a UEM que faz a abordagem do entretenimento, como que a gente coloca isso no ar? E se cair a emissora de São Paulo, como que a gente mantém São Paulo? Como mantém o carnaval no ar? Se a gente perder toda a Central Globo lá no São Bódromo, como que a gente mantém no carnaval? Pode ter certeza. Misericórdia, Wellington. Todo sinal é tratado individualmente, de áudio, de vídeo, comunicação. Então, isso dá uma amostra para quem não trabalha direto na tecnologia, o tamanho que é o carnaval, ou eventos grandes, como você citou, o Rock in Rio. A gente tenta, né? Pensar em todas as possibilidades, em todas as tragédias palpáveis, se perder um, se perder dois, se perder três, se perder tudo, e manter o carnaval no ar. Então, assim, serve como curiosidade. Então, assim, para quem trabalha em planejamento, em botar toda essa estrutura no ar, eu acho que, para mim, é um dos maiores desafios, num evento tão grande como esse. Até o transporte do sinal ali, né? É um desafio muito grande, porque você tem... Aqui nós recebemos 31 sinais, 22 câmeras, tem toda a integração com o COT para poder receber, ter um planejamento de sinais, porque tem outras demandas paralelas que não param, né? Então você tem que adequar o seu sistema para poder receber, processar e entregar isso, entregar para a avenida também. O sinal que vai para o telão da avenida, quem manda somos nós, né? Isso. Então esse é um dos exemplos que está dentro disso que o Wellington comentou. Isso que o Alessandro falou, cara, é muito bacana. A vida não para. Então tá chegando evento aqui dos mais variados possíveis. A Globo continua ao vivo. A gente continua gravando novela. A gente continua gravando, continua produzindo evento ao vivo. Exatamente. Do lado, às vezes, do controle que a gente está produzindo carnaval, tá rolando um evento esportivo, entendeu? E isso realmente é um ponto muito importante, porque diante dessa complexidade toda, existe o periférico ali que não para. E realmente isso tudo concentrado aqui nas áreas operacionais aqui de controle, COT, realmente é bem dinâmico isso tudo. Você falou de chegar, senão tem até uma pergunta aqui, quantos quilômetros de cabo são? A gente tem a noção? Uma estimativa? Só sabe muitos, né? O Carlos estava falando o tamanho da Sapucaí e o tamanho do Sambódromo. Não foi, Carlos? Tá mudo, o Carlos meteu o louco do mudo para mim. Carlos. Não, você meteu o louco, porque você contou para mim isso, gente. Quem que falou no começo do papo? Foi o Carlos. Foi o Carlos falando qual é o tamanho qual a extensão do Sambódromo e qual a extensão da Sapucaí. Aí a gente lança o desafio. Calcule a metragem de cabos necessários para mim.
Enem 2024. Já deixa a questão aí. Não, mas São Paulo são 500 metros de extensão da pista. O desfile no Rio são 730. Isso dá Não é vergonha. melhor, mas é maior do Rio, velho. Foi uma boa, Maravilhoso. foi uma boa. Gente, dá para montar um boa Enem saída. inteiro só usando carnaval. Porque aí você coloca a distância e fala, e as escolas têm que percorrer com o mesmo tempo. Calcule a velocidade média do passista. É sobre isso, queridos. Mas aí Vamos você vai ter que dizer se a escola se teve buraco, se não teve. Aí você começa a se o ter carro- várias É sobre restrições. isso. Se o carro quebrou. Calcule a velocidade média do passista numa ala que teve tantos % a menos. Putz! Bora, crianças! Bora estudar! Carnaval rola. Muito bom. Eu vou puxar uma última pergunta aqui, porque a gente já está com o tempo estourado, que eu acho que a gente não vai conseguir saber responder, mas é que o pessoal está perguntando aqui, ó, quero saber como conseguir convites para os camarotes. Ah, Fê, Se alguém eu ia me deixar essa conta, pro fim também, você Por arrasou. gentileza, porque eu passei o carnaval inteiro e eu não sei como é que consegue. Pois infelizmente, você anônimo, você que perguntou, Anônimo, nós não seguimos nessa sabemos. busca. Os Consiga anônimos contatos para então, nós. E se você Consiga. souber, compartilha com a gente. Compartilha com a Bota gente, no por chat favor. aí pra gente. É isso, gente. Porque a gente tentou cavar, né, Fê? Dava para Sempre. curtir o negócio, né? Dá para curtir enquanto você tá lá participando. Ouvimos perrengues, ouvimos coisas, mas ninguém falou, dei uma sambada lá, ninguém contou isso pra gente. Não, a Patrícia falou que anda dentro, Patrícia mas falhou falou, outra ali, ela então, deu uma mas falou aí de sambadinha. um perrenguinho entre uma e outra. Aí você fala, como que é isso? A Patrícia fazendo. Tá aqui aquecendo aqui com a galera, ouvindo o outro do fim, metade do corpo para um lado, metade. Ei! E Patrícia falou isso pra gente depois de. Boa! Boa! Que ainda Vamos lá. você contou pra gente da chuva até a canela. Aí você fala, como é que tava a Patrícia? Como é que curte Patrícia no meio desse? Deus é mais. Gente, abraço coletivo na Patrícia depois. É muito perrengue. Fala, muito Wellington. Não, a pergunta de como eu consegui assistir no camarote é só você ser um ótimo engenheiro, entrar pro pote, gerar uma notícia, trabalhar na Decom, que é lá no Carnaval de São Paulo, um dos camarotes onde fica a central de telecom. Então, aí você... Já temos um caminho. Opa. Anônimo, já temos um caminho. Anônimo, temos um caminho, mas é um caminho, viu? Vai fazendo ao longo desse ano pro ano que vem. É bem um caminho mesmo. Aí o caminho que a gente aqui vai adotar talvez seja um parcelado. O que você acha, Fê? Um parcelado? Acho que dá para chegar, né? Dá para chegar. Dá. Acho que é isso. Alguns aninhos aí. Então, vamos lá. Gente, como eu costumo falar, infelizmente, quando tá ficando bom, ela chega, né? É triste, ela cara. chega é triste. que é aquela famosa hora de encerrar. A gente já tá bem estourado aqui no tempo. Obrigado você que está com a gente, né? Até agora. A gente sabe que é no meio das reuniões, horário de almoço. Queria agradecer também a todos vocês que estão aqui com a gente e pedir que vocês façam suas últimas considerações, começando aqui pelo nosso amigo Henrique. Não, só realmente agradecer mais uma vez o convite. E eu costumo dizer que eu acho que o mais importante do nosso trabalho são as pessoas. As pessoas é que faz total diferença. A gente pode ter o melhor equipamento ou o pior, mas as pessoas é que realmente fazem a diferença. E isso a gente viu desde quando a gente falou sobre planejamento aqui, que realmente a gente vem tratando o engajamento, como a Patrícia também falou. Tudo isso acho que é o fator principal para a gente entregar um produto com qualidade. Acho que é isso. E um salve para todo mundo aí que esteve junto aí no Carnaval. Afinal, ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada. Ninguém larga a mão de ninguém. Ninguém larga a mão de ninguém. Ninguém faz nada sozinho. Patrícia, obrigado pela participação. Obrigado, Felipe. Obrigado, pessoal. Foi ótimo estar aqui com vocês, batendo esse papo, mostrando minha visão de como foi participar desse grande evento. Eu estou aqui tem pouco tempo na Globo, então já fui para o Carnaval acompanhando o nosso amigo Henrique, que me recebeu muito bem. E eu não tinha dimensão de como a gente transforma tudo aquilo que está na avenida naquelas horas na televisão e que transpassa tanta emoção para quem está do outro lado assistindo. Foi muito bom participar disso e com toda a certeza do mundo, como o Henrique já falou, se não tivesse as equipes que a gente tem, as pessoas comprometidas e engajadas, a gente não teria
isso como a gente tem na TV, sabe? Tudo muito Perfeito. bonito, tudo muito perfeito. É Ai, isso. maravilhosa, Patrícia. Alê, É, valeu, irmão. Obrigado aí pela participação também. Nada, eu agradeço o convite, tá? Fiquei muito feliz em ter participado. Eu vou compartilhar aqui as considerações finais da Patrícia e do Henrique, né? E agradecer a todos os envolvidos, todas as áreas. Eu acho que essas áreas elas são formadas por pessoas, como o Henrique disse, e é isso que faz com que o nosso trabalho, nossa parceria, nossa entrega, ela seja com excelência e com qualidade. Então, é só gratidão a todos os times e agradecer por estar aqui também, tá bom? Imagina, é uma honra. Wellington, Obrigada, Ale. você ainda está entre nós? Eu queria agradecer o convite, carinho, e dizer que eu adorei o papo aqui, viu, gente? E valeu. Ô, Wellington. Carlos, Tá direto de bom. Porto Alegre, né, Carlos? A gente nem falou disso, mas Pois é, A live do a aeroporto. gente tem gente espalhada no mundo inteiro, em outras galáxias. Estamos arrasando. Não, mas é isso, gente. Acho que só agradecer também. Acho super legal essa ideia de trazer uma visão para todo mundo, para toda a empresa, do que é o carnaval. Eu acho que, como o Henrique falou, a gente depende de todas as áreas, de todas as pessoas, e acho que vai muito além da avenida. Que o carnaval, a gente vê o show ali, mas fora disso, tem um mundo de gente olhando para fazer acontecer. show de bola. Foi Eu maravilhoso. não posso deixar por último, mas longe de ser, né, o pior, aqui, nossa querida Chewbacca, Ai, Vanessa. meu Deus! Maravilhoso. Muito obrigada, Fê. Eu fico super feliz de compartilhar com você. E obrigada, Ana, também, que a Ana me deu uma chance, galera. Ela falou pra mim que ia ser em outro momento a live do carnaval. Chorei, largada. Ela falou, calma, gata. E ela me resgatou, me trouxe para estar com o Fê aqui hoje. Então, obrigada. É muito bom ter vocês aqui com a gente. Obrigada a todos por terem compartilhado os detalhes, os perrengues, por trazerem um pouquinho dessa vivência de vocês para nós, porque o carnaval é uma questão cultural extremamente importante para a gente. Roda todo ano, mas é aquela expectativa absurda da gente estar vendo ali em tão pouco tempo o trabalho de tantas pessoas ao longo de um ano inteiro, incluindo da gente mesmo, né? Pensando em planejamento, em tudo que a gente vai levantando de tecnologia para testar, para levar a sensação, o sentimento de avenida para quem está dentro de casa. Que a gente sabe, né, que é um país gigantesco, não é todo mundo que consegue estar lá em loco, e é tão gostoso a gente conseguir dar um pouco disso para quem está em casa. Então, obrigada por estarem comigo, com o Fê aqui hoje, com o Guito, Ana. Obrigada mesmo por terem trazido um pouquinho da magia do carnaval ali pra gente. Obrigada, Fê, que você é um lindo, maravilhoso. Imagina, pô, eu faço as suas palavras as minhas. Você é fantástica aqui. Agora você vai ter que dar um jeito de superar esse Chewbacca aí. Meu brother, isso nunca vai acontecer. O Chewbacca é muito mais legal que eu. A gente vai dar um jeito. Muito mais legal, cara. Como você também, obrigado por estar assistindo a gente. Se você gostou aqui desse papo, a gente tem muito mais assim, episódios já. A gente está na sua, vamos chamar, seu agregador de áudio favorito. Procura a gente como Globotech Cast. Tá? Segue a gente para receber sempre notificação de novos episódios. A gente também está no YouTube do Vem Pra Globo. Tô olhando pra câmera errada, né? Tem que botar um talho aqui. É complicado isso, tem muita câmera pra gente. Pois é. A gente também tá no YouTube do Vem Pra Globo. Segue o canal Vem Pra Globo, ativa o sininho também para receber novos episódios. E se você também quer compartilhar, quer participar aqui do Globotech Cast, manda um e-mail para globotechcast@g.globo. Conta pra gente a sua história, conta o que você quer compartilhar, que a gente vai procurar e com certeza vai trazer vocês aqui nesse novíssimo estúdio, belíssimo estúdio, que vai ficar melhor ainda, né? A gente é um work in progress. É um work in progress. Mas é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima. Valeu!